Olá, tudo bem com vocês? Não sei a hora que vocês vão estar assistindo, mas é muito bom ter vocês aqui com a gente. Estamos começando aí mais um podcast, tá? Cristo no Flow. Estamos aqui hoje com a nossa maravilhosa Sheila, nossa levita da igreja IBTV. Hoje é um prazer servir ao seu lado, Sheila. E a gente vai falar hoje, o nosso tema vai ser sobre música, tá? Ainda é um tabu, né, no meio cristão. E por isso que a gente pensou em você, porque é uma referência musical para mim hoje no mundo cristão, de verdade, apesar de não ser famosa ainda, mas assim, na nossa região ela é bem conhecida e sempre me chamou muita atenção. Desde que você me contou como você começou a cantar, porque eu lembro que eu te procurei e falei, nossa, sua voz é maravilhosa. E você me explicou que começou assim, porque Deus realmente escolheu, né? É E eu verdade. queria que você falasse primeiro um pouquinho pra gente a respeito disso. Então, Priscila, né? Não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite, igual você falou, não vai dar pra saber que horas que eles vão estar vendo isso. Sim. Meu ministério, na verdade, ele começou, não foi com a música em si. Foi utilizando o instrumento música, mas foi na dança. Eu comecei a dançar com 8 anos de idade. Então, desde 8 anos eu já fui levada nesse ramo de adoração, nessas coisas, né? Desde criança eu sou cristã, comecei com 8 anos a dançar. Só que eu sempre cantei, só que foi com um nível de brincadeira, ou às vezes com os meus Imagina, nem brincando, amigos. canta desse jeito. Eu fui com os meus amigos e meus amigos sempre falavam: Nossa, a voz é bonita. Só que eu era uma pessoa muito retraída, muito tímida, muito mesmo. Eu falo que o que me ajudou a sair desse negócio de timidez foi as células. Que quando eu tinha uns 16 anos, pra você ter noção, que eu comecei a ir em célula e que eu perdi um pouco a timidez. Mas até meus 16 anos eu era muito fechada. Eu dançava, mas mesmo assim eu era fechada. E com 16 anos eu conheci pessoas que me motivaram a gostar ainda mais de cantar, de conhecer música. Eu tinha ido em alguns congressos do Diante do Trono, eu gostava muito de saber sobre isso. Porque o Diante do Trono também envolve adoração através da dança, então eles é muito voltado para Sim, adoração. é uma referência, assim, gigantesca, né? Eu Isso, também conheci, na verdade, eu conheci também o mundo cristão através do Diante do do Diante Trono. Eu do acho que Trono. marcou a vida de muita gente, né? Muita gente. Então, Diante Sem revelar a idade de ninguém aqui, viu, gente? que a gente ainda tá nessa faixa aí dos 20. E Isso. aí foi desse tempo que que eu comecei a gostar mais ainda de cantar. Eu tenho uma pessoa que me motivou ainda mais, que foi o pastor Tiago Venâncio, que me ajudou muito em relação à música. Que Nossa, legal. ele me fez gostar ainda mais de música. E ele, na época que eu tinha 16 anos, eu conhecia pessoas que me motivaram e ele foi uma pessoa que me ajudou. Na época eu lembro que eu não cantava nada. Eu já falei isso com você, eu não cantava. Sim, incrível. A minha Eu, voz eu era não super consigo acreditar nisso, anasalada. mas. A minha voz era super anasalada. Mas a prática, ela leva a gente ao êxito. Então, tipo, eu ainda não cheguei àquilo que eu queria em relação à voz, mas eu comecei a praticar muito. Nossa, demais. Eu lembro que eu ia. A gente trabalhava numa loja junto e eu cantava com ele, ele me ajudava, falava, me motivava, falava: Não, você pode fazer desse jeito, você pode fazer daquele jeito. Me deu a oportunidade de cantar pela primeira vez. Não foi muito legal, porque eu era tímida, igual eu falei pra você. E aí eu comecei a cantar. Nesse tempo eu comecei a cantar. Mas eu cantava, dançava, fazia teatro. Na verdade, tinha mais ou menos 8 ministérios na igreja. Eu era do diaconato, cantava, dançava, fazia teatro, líder de célula, era um monte de coisa. Nossa, fazia tudo junto, mas. Isso, eu tinha que arrumar tempo para todas as coisas. Só que eu ainda não era tão envolvida em relação ao Ministério do Louvor. Então eu Ainda fa- faltava alguma coisa e era o louvor. Isso, eu não era tão envolvida. Eu cantava de base, né? Que eles falam que é back, mas não era tão envolvida igual eu sou hoje. Aí passou um tempo, os pastores, eles viam um potencial em mim, meus pastores da época viam um potencial em mim, e eles me pediram para estar fazendo aula de música, Ah, entendi. Interessante. Eu não sabia que você tinha feito Eu aula. fiz com a Fernanda de Moraes, ela é muito boa, Muito muito, boa. muito top. E eu fiz com ela mais ou menos uns 2 anos. Eu não acho que não chegou a 2 anos, 1 ano e pouco na época. E meus pastores pagavam a metade e eu pagava a outra metade. Eles realmente me motivavam. Eles eram muito focados em música, em louvor, então eles motivavam todo mundo a fazer aula de bateria, aula de teclado, aula de tudo. Então eles me envolviam nisso.
E eu comecei a fazer essa aula com ela, que nossa, me ajudou demais. Eu lembro que o motivo de eu fazer aula, pra você ter noção, na época, era porque eu queria dar aula na igreja. Então eu fazia aula e pegava o conteúdo e passava para algumas pessoas. O que eu podia passar, eu passava. Que legal. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, meio que fugindo do nosso tema, mas dentro da música também. Então, vamos lá. Então, na verdade, você foi e você queria dar aula. Isso. Olha, que interessante. E aí, você se descobriu depois, levita. Isso. Aí foi que o levita em si, na verdade, o adorador, eu descobri de verdade dentro de mim foi através de algo que o meu pastor teve que fazer no momento, porque meu líder de louvor na época, ele começou a trabalhar toda quarta-feira e ele não trabalhava, e ele que direcionava o louvor de quarta e de domingo. Eu era só que cantava algumas músicas, mas ele que era que direcionava tudo. Aí o meu pastor falou: agora você virou ministra oficial das quartas-feiras. Nossa. Foi aí que começou, além de louvar, eu comecei a ministrar também. E aí começou a surgir um amor tão grande que é realmente um fogo que queimava dentro de mim, que eu comecei a ministrar, que eu começava a falar de Jesus através do louvor. Algumas notas que saía já me trazia à memória coisas espirituais, sabe? E começou, deslanchou. Realmente o Ministério de Louvor deslanchou nesse tempo. Que ele me deixou toda quarta-feira eu cantava, louvava sozinha praticamente. Eu e meu primo na época tocava violão. Era nós dois e a gente fazia o louvor. Fazia um acústico ali, vamos dizer. E tinha bateria também, mas no caso a gente direcionava. Era nós dois que decidia como é que ia ser e tal. Aí começou. Isso eu já tinha uns 22 anos, mais ou menos. Já era um pouco mais velho. Muito legal. Sheilinha, e dentro disso aí que a gente tá falando mesmo sobre a música, né? Dentro do Ministério Cristão. E claro, a gente não pode deixar de falar também das músicas seculares. Né? Eu tenho algumas perguntas. Sim. A gente até conversou antes, né? Falando mesmo a respeito de que a gente viu grandes podcasts aí também, grandes cantores e levitas falando de músicas mesmo, né? E ritmos, batidas e tudo. E eu trouxe algumas perguntas pra gente estar direcionando aí, pra gente ter uma conversa mais aberta sobre esse mundo musical, né? E como eu disse no início aí, a Sheila pra mim é sim uma referência. Glória a Deus. Gosto muito de te ouvir louvar. Aprendi muito a adorar de verdade ouvindo você. E não tô falando isso, não é porque eu tô aqui no podcast na frente dela, não, porque várias vezes já mandei pra ela, eu ouvindo a música que ela canta junto com um amigo nosso também, o Juninho, né? Você sabe o quanto a gente gosta mesmo, eu e o Max realmente escutamos mesmo. E eu vou fazer algumas perguntinhas, tá? Pra você. Sim. Que eu tenho certeza que não é somente minha dúvida, mas sim de muitas pessoas, até que tá entrando hoje no mundo cristão, né? Porque hoje a gente escuta muita gente falando que pode se ouvir música secular, né, no nosso meio, que não pode. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso aí pra vocês, tá bom? Trazer um pouco de conhecimento que agrega valor, né? Conhecimento não ocupa espaço. É isso mesmo. Sheila, hoje, como que você enxerga o elemento música secular presente na música dentro das igrejas, na liturgia atual das igrejas? Você acha que ela entra? Você acha que direcionando dentro do quê? Hoje a gente tem vários ritmos que antigamente, ou nas igrejas mais pentecostais, né, a gente não escuta. Um exemplo do funk dentro das igrejas. De um pagode dentro das igrejas. Né? E o que você pensa? Sua opinião mesmo sobre isso? Sim, eu acho que isso é algo bem particular, claro. Porém, tem conhecimento que é igual você falou que não tem como ser tirado. Ninguém te rouba aquilo que você conheceu. E eu conheci muita coisa desse meio, tipo, sobre a música, sobre os ritmos, sobre a frequência, que é algo que a gente vai falar também. Sim. E eu acredito muito que as pessoas elas estão confundindo muita coisa, porque não tem como misturar o profano com o sagrado. Não dá. Não dá para você consagrar aquilo que é profano, que já é profano. Sim. Não tem como. E eu não apoio isso em relação ao funk, ao axé ou ao pagode, sendo colocado dentro das igrejas em relação à frequência de ritmo, que é o que a gente ia falar mesmo no início, né? Que a gente estava conversando sobre isso.
Porque tem alguns ritmos que já foram feitos para invocação de demônios. Tem alguns Com a ritmos que já foram... consagração mesmo Isso, ali, já né? foi consagrado a eles, sabe? E muitas das vezes a gente faz isso, a gente peca por falta de conhecimento. E aquele do Apoçan, que a gente até Sim, comentou, comentou sobre o ele. vídeo dele. Fora ele, eu vi um outro, que eu não lembro o nome dele, no podcast, que ele também estava falando sobre isso, sobre algumas origens africanas que estão sendo colocadas dentro da igreja, as batidas, os batuques. é, e as pessoas, elas colocam sem saber, porque tem música cristã que também tá indo Sim, nesse entrando ritmo. na mesma, isso, no Isso. mesmo ritmo. Aí você pega uma pessoa que acabou de sair do mundo, né? Igual ele falou, acabou de sair do mundo, acabou de sair do Tá tudo tráfico. ali ainda assim, Isso, tá muito vivo, né? começando A a carne ainda viver, tá muito viva tá ali. começando a viver algo dentro da igreja, com Cristo. E aí ela escuta uma música que remete ela a memórias daquilo que ela viveu do lado de fora. Seja o axé, seja o funk, porque o axé também tem muito isso. Muito. O funk, seja o pagode, seja o sertanejo. A música, eu aprendi quando eu fui no congresso do Diante do Trono, que a música ela procura um adorador. Ela precisa de algo para ser adorado. Então, a música ela já tem esse destino para adorar, de adoração. E muitas das vezes a gente não sabe. Eu falo por mim, hoje eu não escuto tanto música secular, seja qualquer tipo de música, seja com batuque ou sem batuque, porque eu não sei para que adorador ela foi criado. Ou seja, eu não sei qual o Sim. tipo de consagração que a pessoa Sim. passou, qual o tipo de entrega que essa pessoa deu. Seja a música que fala de amor, seja a música que fala de pornografia, igual o funk. Eu não sei para que ela foi criada. Em si, né, o que você acabou de falar aí, a música ela traz cheiro, ela traz memória, né? Isso. A partir do momento que eu consegui entender isso, eu me afastei, assim, e foi algo assim muito natural. Quando eu entendi isso, eu me afastei das É músicas seculares. automático, É né? automático. E hoje, Automático. assim, eu ouço em algum lugar, porque não adianta, a gente não é do mundo, mas A gente tá aqui, a né? gente tá aqui, Vai então acabar a gente, né, escutando. como diz o nosso pastor sempre, a gente é do céu, mas a gente ainda tá aqui, É. né? Então, às vezes, a gente ainda escuta passando em algum lugar e não me chama mais a atenção. Até músicas que eu conheci, gostava, hoje eu já não tenho aquela vontade. Mas Sim. foi a partir desse conhecimento. Por isso que eu achei tão interessante trazer isso pra cá. Porque eu tenho visto que, como foi pra mim, eu tenho visto muito ainda hoje, que os jovens ainda têm esse apego musical, né? Porque música também é cultural. E quem não gosta de música, Vem vamos de falar a muitos, verdade. muitos tempos atrás. Isso. A Bíblia fala que Davi tocava a harpa e os demônios saíam de dentro de Saul, então ele se manifestava ali. Através disso, E isso muito através forte. da música. A Muito música, forte. ela tem esse poder de te tirar do natural e te levar para outra dimensão. Ela tem esse poder, ela foi feita para isso. Então não é de agora, ela vem de muitos e muitos tempos atrás fazendo isso. Exatamente. Então hoje eles usam até mantra. É mantra, aqueles mantras que eles fazem para invocar alguma coisa, para tirar a pessoa do natural dela e levar ela para outro lugar. Então, se a gente entender bem o que é música, a gente não canta qualquer coisa, a gente não ouve qualquer coisa. A gente pensa bem, ouve bem o que a gente está ouvindo, né? De verdade, aquilo, né? Isso. E também, às vezes, até não só ouvindo, mas o que tá saindo da sua boca também. O que você tem profetizado, né? Porque a boca tem Esse para poder, dar né? isso, poder para dar vida e morte. Então, o que tem saído da sua boca? Tem acrescentado algo no mundo, né? Isso. E o que você falou é muito interessante. Eu vou até abordar aqui, mas já que você já entrou, em relação a isso, ao mundo espiritual, a gente sabe que em todas as religiões precisa de música. Então, para Sim. vocês verem que música realmente é algo assim muito, muito espiritual que te leva para outra dimensão. Então é isso que a gente tem que tomar mais cuidado. E principalmente a gente no mundo cristão agora, né, falando o que a gente está dizendo mesmo, o que a gente está trazendo para si e quando canta, né, que não no meu caso, tá, gente, que eu não canto nada, mas no caso de quem canta, o que você está trazendo para a igreja, o que você está levando para aquelas pessoas, né? Verdade. É algo sobrenatural, então a gente tem que ter essa consciência, né? Sim, é o que você falou, não é só no meio secular que a gente tem que observar isso. A gente tem que observar isso também dentro da igreja. As músicas que a gente está cantando, as letras que a gente está cantando, se realmente está sendo para adorar ao Senhor, porque tem cantor gospel que fez uma música para a mulher dele. Tem cantor que Sim. fez outra música pro filho dele.
Então, tipo assim, nem todas as canções... Não tô falando que é errado fazer música pra Uhum. alguém, mas tô te falando que a música procura alguém. E nem todas as canções o adorador é o Senhor. Nem todas Sim. as músicas gospel, o adorador é o Senhor. Então a gente tem que observar isso mesmo, porque naquele momento ali do louvor, onde a gente está no altar, quem tem que ser adorado é o Senhor. Então as músicas que a gente tem que cantar não é sobre nós, é sobre Ele. E E para ele, né? Isso, é para Com Ele. certeza. Nossa, muito bacana. Vendo por esse lado, por isso que eu acho importante trazer esse tipo de tema, Sim. né? Porque ainda, mesmo no século que a gente vive, mesmo com o crescimento e a expansão, né, do cristianismo, a gente ainda tem muito disso Uhum. ainda, né? É, e falando aí, qual tipo de risco você acha que a gente traz ouvindo músicas circulares em ambientes religiosos? É o que eu falei no início. As pessoas elas vão se remeter, né, sei lá, lembrar, né, daquilo que elas viveram do lado de fora e vai comparar. Quem não viveu do lado de fora e está vivendo só na igreja, elas vão começar a comparar com o mundo. Assim, não, esse ritmo eu escuto aqui, mas eu também escuto lá. Esse axé é gospel, mas eu também escuto lá fora. Esse funk é gospel, mas também tem lá fora. Mas uma adoração, uma música que eleva o Senhor, não tem lá fora. Exato. Então existe uma separação e cabe cada um separar. Essa canção aqui tá adorando o Senhor, essa canção aqui não tá adorando a Ele. Eu posso dançar, eu posso cantar, mas eu não tô adorando o Senhor com isso. E nossa manifestação também não é só através da voz, no louvor. A gente também tem a manifestação com o corpo. Quando a gente adora o Senhor e através do corpo também se manifesta. E tem algumas danças também que elas remetem ao mundo espiritual e que chamam demônios. Entendi. Tem alguns movimentos nossos do corpo Olha, que também chama demônio. nossa, muito E interessante por isso. isso que quando a gente fala do funk, você vê um monte de, o Aposan também fala isso. Fala. Vê um monte de gente dançando, um monte de mulher pelada dançando, porque isso atrai a pombagira, atrai outros demônios, assim, de origem africana, essas outras religiões que atraem através da dança, através dos batuques, dos ritmos, das Sim, frequências. ele falou justamente dessa frequência rítmica, né? Isso. Que em certos, porque aquilo vai batendo, vai tocando, tocando até chegar, alcançar, Uhum. né? Um certo ponto que a gente chega, vamos dizer que a gente chega a um ápice, né? Sim. Ali, e de trazer mesmo, né? Tanto Porque essa hora que a gente fica sincado, né? Que fica isso, batendo no mesmo ritmo. isso, o mesmo ritmo, e a gente acaba ficando ali mesmo sincado, pensando Claro. naquilo, tira a gente de onde a gente está, né? Isso. É a função da música, te tirar do natural e te levar para outra dimensão. Então a música, o funk, ele te leva a se prostituir, que ele fala muito sobre isso, leva ao adultério, leva a pessoa a pensar totalmente em outras coisas que não condiz. E se você colocar isso dentro da igreja, você acha que a pessoa vai pensar em quê? Ela vai lembrar, né? Vai remeter ao quê? Isso. Infelizmente, vai remeter ele ainda ao passado, né? E que a pessoa ainda, às vezes, está muito vivo dentro dela ainda, né? A gente tá falando do funk aí, mas a gente também, vamos lembrar aí também que tem o pagode, Isso. né? Que tem, que é muito vivo também, e realmente, e o pagode também tem essa questão da pornografia, né? Sim. E aí, quando eu, por exemplo, tá, gente, não vou mentir, eu gostava muito de pagode. Te Então lembra, né? acaba que na hora você traz aquilo pra memória, Sim, e a né? gente tem que lembrar que não são todas as canções de pagode ou de funk que têm esses ritmos que chamam o mundo espiritual, que atraem. Porém, como a gente não conhece muito dessa área dos ritmos, a gente não sabe o que que a gente está batendo. O Aposan, ele faz até um toquinho do tchu, tcha, tcha, Aham. tu, tu, tcha, tcha. Ele explica sobre isso. Mas a gente não sabe se esse tu, tcha, tcha tá em todas as canções do funk no mundo gospel. E a gente vai cantar uma, vai que tá com a mesma batida. Vai que E a tá com a gente tá mesma querendo, coisa. a gente tá Querendo querendo mesma coisa e acaba invocando outra, né? invocando outra. Verdade. Eu vi um podcast que eles falam assim, que o cara fala assim, como que entrou essa origem africana dentro do Brasil, né? Que foi através dos escravos, os angolanos vieram e eles foram para lá na Bahia. E lá na Bahia eles aplicaram essas religiões africanas. Então eles vieram de lá já trazendo essa religião e trouxe para dentro do Brasil essa religião na época dos antepassados, dos escravos. Aí eles começaram e os baianos, né? A Bahia começou a adaptar essa religião a eles também. Então veio de lá para cá.
antes do cristianismo chegar lá, né? Essa é uma religião que dominava muito lá. Sim. Então, a gente às vezes não entende por que que o Brasil é tão chamativo para essa religião. Mas Sim, eu já andei estudando exatamente sobre isso e realmente fala muito sobre isso, porque trouxe muito, né, da África, porque a gente sabe o quanto a África, assim, é um lugar, assim, tremendamente espiritual, demais. né? Tanto quando a gente, né, vamos dizer assim, o cristianismo invadiu lá, que também existem grandes, inúmeras coisas assim que acontecem lá no cristianismo também, que é Deus, né? maravilhoso, Verdade. que Deus faz assim coisas incríveis, porque Sim. eles têm essa questão espiritual muito ardente dentro deles, né? A espiritualidade lá é muito forte. Então, Isso. trazendo isso aí ficou. É, Trouxe muito pra gente, né? sim. É, Porque foi e anos depois, né, que o cristianismo entrou lá. muito Mas antes depois. a religião Era dominante era dominado, lá. né? Era dominante, lá era dominante. É. Então, assim, então eles já tinham isso, eles já sabiam o quão a música podia, né? Isso. Te tirar, como você sempre tá dizendo aí pra gente, te tirar do natural e elevar pro sobrenatural, né? Isso. E o que você acha de como a gente tem como equilibrar, né? A identidade religiosa e a inovação musical sem perder a essência dentro da igreja? Eu vou te dar um exemplo aí. A gente sabe, a nossa igreja é uma igreja jovem, Sim. então não adianta a gente ficar lá cantando só corinho de fogo, Isso, verdade. né? E porque o jovem ele é atraído, né, pela moda. Então, o que você acha desse que a gente consegue trazer dentro? Tem ritmos que eu acho que assim, foi bem de Deus a criação. Porque a gente aprende que Satanás ele não tem esse poder de criar. Sim. Ele não é o criador. Não. Porém, ele se apropriou de algumas coisas, porque a Bíblia fala em Isaías que a vontade de Satanás era colocar as estrelas dele acima das de Deus e dominar tudo, ter adoração só para ele. Então, aí acaba que ele se apropriou de algumas coisas. Porém, eu volto a dizer, não tem como misturar o profano com o sagrado. Não dá para fazer essa mistura. Porém, existe o worship, que é Uhum. um ritmo que é jovem, Que o que é jovem de ama, né? Que o adoração e jovem que ama. muitos deles alguns podem até ter algumas frequências rítmicas, né? Porque as pessoas não sabem. Mas a maioria não tem, a maioria realmente eleva o nome do Senhor, a maioria realmente atrai a presença de Deus, você sente isso, e é realmente pedir, Senhor, discernimento. Tem que pedir, Senhor, discernimento. Porque tem muita coisa que você coloca que você sabe que não é. E não precisa, né? O Senhor não precisa. Ele é onipresente, ele é onipotente, ele não precisa de uma ajuda para manifestar. Ele não precisa, eu vou colocar um funk aqui para ajudar as pessoas a se manter firme. Ele não precisa disso. Eu sou de uma época, eu acredito que você também, em que a gente não tinha Bem nova, a muita gente é bem nova, coisa, tá, gente? muito instrumento, a gente não tinha Não. muita coisa para adorar o Senhor, mas tinha aquelas velhinhas do coque orando dentro da igreja. Então, tipo assim, eles atraíam a presença de Deus de uma forma sobrenatural. Até hoje são cristãs. Então, hoje, o mundo de hoje, a geração TikToker, que gosta de ficar dançando, que gosta de ficar cantando, ele se aperfeiçoou dentro de um contexto que a maioria deles são mundanos, sim. Eu não sou contra a dança, eu não sou contra as músicas, mas eu acho que a gente precisa ter discernimento do que está fazendo. As pessoas não estão tendo discernimento, elas estão querendo, de qualquer forma, colocar aquilo que é do lado de fora dentro da igreja, e acaba que estão misturando um pouco as coisas. Dentro disso que você disse, eu acredito 100% que as pessoas querem atrair as pessoas do mundo, colocando coisas do mundo dentro da igreja. Sim. E o Senhor, é o que você disse, ele não trabalha, ele não precisa de nada disso. Na verdade, quem precisa do Senhor somos nós, né? Não ele da gente, não são os ritmos, né? A gente sabe que ele criou tudo e que, na verdade, o diabo, o inimigo, acaba ali se apossando, querendo se apossar das coisas do Senhor, né? E aí transforma e a gente acaba, às vezes, por muita falta de conhecimento, caindo nessas armadilhas, né? E o jovem, a gente que já foi bem jovem, também que a gente ainda é jovem, mas a gente já foi bem jovem, sabe como é, né? Trazer isso. E uma coisa, você falou isso aí, eu quero até, que eu tô sentindo falta, tem muito tempo que eu não escuto,
Você cantando Eu Navegarei. Você falou aí de música, Nossa. de música. E Essa assim, música, esse louvor. todas as vezes que eu ouvi você cantando ela, assim, trouxe algo dentro de mim, trouxe um despertar muito, assim, um agir de Deus, um mover de Deus dentro de mim. E o que você disse aí, ela não tem aquele monte de Informação, informações, de ritmo, pra a melodia atrair, em pra eu si chorar. já. Não. Entendeu? E ela traz, né? Traz aquilo, realmente uma coisa mais pura de dentro, e só ouvindo mesmo aquilo. É maravilhoso. E é uma coisa que, assim, a gente sente falta. Não tô dizendo Sim. que, nossa, eu gosto muito de worship. Acho, assim, as músicas, né? Realmente são muito boas, tem Foi um letras instrumento, acho que é um maravilhosas. O instrumento de instrumento, Deus, realmente, isso. para atrair pessoas para mais perto mesmo. Mas como você disse aí, por Quem exemplo, precisa. exemplo dessa música Navegarei, e Nossa, assim, ela é perfeito. perfeita, Foi perfeita. a música do meu batismo. Que Eu tinha legal. 13 anos na época. Foi a música que eles cantaram no meu batismo. Muito Bom. legal. E a minha, gente, foi. Já que ela falou isso aí, a minha tinha que ser do Diante do Trono. Lá A na minha, época, né? nossa, era no auge, né? Eu tava assim no ápice do Diante do Trono. A minha foi aquela Move as Águas. Nossa. Nossa, muito linda. Toda vez que eu escuto, exatamente o que a gente falou aqui. Todas as vezes que eu escuto esse hino, eu lembro daquele dia, exato momento que eu passei pelas Um dos águas. poderes da música. Eles te fazem, remete a lembranças, né? E eu vi um podcast também, porque podcast é muito top pra você ter conhecimento, que ele fala sobre isso, ele fala sobre o que a música te remete. Quando você tem um momento na sua vida, você não lembra nem o que você falou naquele dia, mas você lembra da música que estava tocando, É verdade. É isso que mesmo. é o poder que ela tem. Isso. Isso é tão real, porque existem músicas que eu escuto, eu falava assim, não, não, essa eu não quero ouvir. Por favor, porque me traz coisas ruins, negativas, Uhum, pessoas negativas, coisas sim, assim, memórias que não foram boas. sim. Mas graças a Tem Deus a gente. melodias, tem ritmos que eles remetem ao terror. E as pessoas já colocam na música, já colocam na letra, no ritmo da música, para te lembrar desses momentos sofridos da sua vida. Então, é o que eu falei, a gente não sabe qual é a invocação da pessoa quando ela escreveu isso. Não sabe a religião dela, não sabe se realmente. Porque muitas das vezes elas escrevem essa canção para que elas estourem mesmo. E elas fazem tudo que o inimigo quer que elas fazem para que essa música estoure. Então ela fala, o inimigo fala assim, ó, coloca esse batuque na música, coloca esses ritmos dentro da música. Se você colocar, vai estourar. Então elas colocam, porque são músicas Querem que sucesso, invocam, né? É. E aí, sabendo que vai obter esse sucesso, então é fazem de tudo de tudo, e né? usam a música. E dizendo aí ainda sobre a música, né, dessa forma, o que você acha que a música secular pode ajudar a atrair mais públicos jovens? Como assim? Sim, Que eu acho que a música secular, isso. É o se exemplo eu aqui da acho que gente. elas podem Isso, igual ajudar? quando o funk Uhum. estourou no mundo gospel, né? Sim, Ele atraiu muitos jovens para sim. dentro das igrejas. Falaram, ah, não, agora lá toca funk, então esse funk eu posso ouvir. Uhum. E você acha, por que você acha que isso influencia muitos jovens a ter mais, ouvir mais louvor, mesmo sendo com esses ritmos, né, que eles estavam acostumados ali fora? Porque não tem que mudar muita coisa para eles. Eles não vão sair do natural deles. Eles não vão sair, porque eles vão sair, eles acabaram de sair do mundo. Ou vê alguma coisa no mundo que chama a atenção dos outros jovens e coloca dentro do funk. Eles falam, não vou ter que renunciar a nada. E a música também, a gente tem que renunciar a algumas coisas. Sim. Eu comecei, quando eu voltei para Cristo, eu tinha 17 anos, eu fiquei pouco tempo fora da igreja, de 15 até 16, mais ou menos, 16, 17. Foi quando eu comecei meu ministério no louvor também. Eu tinha nessa faixa de idade, quando eu voltei para a igreja, a primeira coisa que eu falei, eu vou ter que parar de ouvir música. Nossa, você já tinha isso dentro de você, hein? Porque antes, quando eu era mais nova, eu não ouvia. E quando eu resolvi ir pro mundo, eu comecei a ouvir. Quando eu cheguei no, voltei para a igreja, falei, vou parar. Porque eu sabia que não dava para misturar mais. Não dava me colocar uma coisa que eu vivia lá fora dentro da igreja. Que a minha vida tinha que ser diferente. E as pessoas hoje, elas não querem renunciar a muita coisa.
não quer renunciar a nada, ainda mais jovem. Não É. quer renunciar a nada, não quer renunciar à rede social, porque hoje a rede social chama muita atenção. Tô falando de tudo na rede social, porque a gente sabe que tem coisas que são bênção, tipo esse podcast. É Sim. bênção, mas vocês A não gente querem tem que saber renunciar. como utilizar, Isso, né? tem que A verdade é filtrar essa. as coisas, equilíbrio, né? Que o pastor falou sobre isso, equilíbrio da terra com O o céu. céu. Nossa versão daqui, mas também a gente tem uma autoridade lá em cima. Então a gente tem que saber equilibrar as coisas. As pessoas não sabem equilibrar. Para mim, elas estão querendo realmente lembrar daquilo que elas viviam lá fora ou realmente ser parecido com o que está lá fora. Mas a Bíblia fala exatamente assim, ó: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. E a mente dos jovens de hoje não está sendo renovada mais. Eles estão vivendo com a mente presa aqui embaixo, do que está acontecendo aqui. Sim. Por isso essa explosão, né? Isso. De música mesmo, de ritmos E gera uma diferenciados. inconstância também, Exato, tá? Porque exatamente. os jovens, eles podem permanecer, mas se você começar a apertar um pouquinho, eles saem. Porque gera muita inconstância. A gente veio de um tempo que a inconstância era pouca. A gente era mais firme com Cristo. Se falasse assim, você não pode fazer isso. A gente não ficava assim, não posso. Por que que eu não posso usar essa roupa? Por que que eu não posso fazer isso? Por que que eu não posso fazer aquilo? Hoje os jovens já estão mais assim, ai, nossa, que chato, não pode fazer nada, mas fulano pode. Isso não pode, mas isso pode. Sim. E Tipo isso. principalmente, às vezes o jovem não escuta, né, a Uhum. música, mas acaba postando algumas fotos e colocando Colocando, músicas. isso eu vejo muito. Músicas mundanas ali, e muitas Sim. das vezes não trazendo nada que E é o edifica. que a gente falou, não é que todas as músicas são feitas para isso, são feitas para o Satanás. Eu não tô julgando as músicas de secular e tal. Porém, se você não sabe para quem ela foi feita, melhor não ouvir. Entende? Todas as Se não coisas tem são esse lícitas, mas nem conhecimento, né? todas convêm. Se eu não sei para quem ela foi feita, é melhor eu não colocar ela numa foto. Se eu não sei nem a tradução da música, Como que é? Como que eu vou colocar lá? como é que eu Não sei nem a coloco? linguagem, não sei nem quem tá falando a verdade. Faz muito sentido. E hoje, vou te fazer uma outra perguntinha aqui. Você vê a música como símbolo, ferramenta ou canal para experiências espirituais? Sim, é a função dela. É o que a gente tem É a falado, função, né? é a função da música, é te levar em outra dimensão. A Bíblia fala que o inimigo, ele tinha dentro dele tambores, tamborins, e algumas versões falam outras palavras. Então, ele era um adorador, né? Ele era alguém envolvido pela canção, pelos ritmos, pelas músicas. Então, a música, ela tem esse poder espiritual desde o início. Ela tem esse poder. Ela tá ali A gente desde os falou de primórdios, né? Davi, Miriam dançou. Sim. Tem muita coisa na Bíblia que fala sobre canção, sobre música, sabe? Deus, a Bíblia fala que no fim, quando chegar lá em cima, a gente vai ficar falando santo, santo, santo. Eu não sei você, mas automaticamente eu já penso na música. Eu Sim. cantando várias vezes, santo, 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 Já santo. remete a gente a... Isso, isso é já verdade. remete a gente a uma coisa, tipo, bem levada de música. Então, a música, ela tem esse Poder mesmo, né? Tem, a música tem poder. Uma pergunta aqui que me surgiu aqui agora. E como você se viu? Na verdade, até como você se vê hoje. Antes não tinha, né, essa experiência, né? Contou pra gente aí que começou dançando, né? Verdade, nada, tudo a ver, né? Na verdade, tudo a ver. É. Só que hoje, como você aí, como ministra mesmo de louvor, uma voz maravilhosa, potente, que consegue trazer, assim, não sou só eu que estou falando isso, mas eu escuto inúmeras vezes, todas as vezes que eu falo com alguém fala comigo, a Sheila vai cantar e tal. Não, nem questão de adorando a você, não, entenda isso, porque a gente consegue muito bem fazer essa separação, tá? Mas você traz pra gente uma calma, você transmite o Espírito Santo e a gente vê claramente que você não quer aparecer, você não tá ali, você não tá pra cantar. Não mesmo. Entendeu? E como assim você acha que você consegue trazer isso pra gente? Olha, o levita, na Bíblia, ele tinha uma função. Por isso que hoje, quando a gente fala levita, Sim. a gente pesa um pouco Pesa. pra nós, sabe? Porque a função do levita era tirar as cinzas, voltar,
limpar o altar, né? Se você chegar para perto do altar, pegar a lenha, colocar sobre o altar, e a função dele é que o fogo não se apagasse. E quando a gente chama quem dança, quem canta, quem serve na obra do Senhor de levita, a função é que o fogo não se apague. Deixar a chama acesa. Nossa, e sinceramente, você E traz aí isso. você traz isso para você, para sua vida. Porque os levitas daquele tempo, eles eram totalmente separados. Eles eram totalmente excluídos de toda a realidade humana daquele tempo. Então, eles eram separados. Hoje a gente leva levita por essa função, da gente não deixar a chama do altar se apagar, limpar o altar totalmente. Isso é pesado. É pesado. É pesado. A carga de ser um levita, ser uma adoradora, é pesado. E para mim, hoje, é isso. Eu levo a música, a adoração, como um instrumento de adoração mesmo. Tipo, uma coisa que queima dentro de mim. E eu penso, a minha função é não deixar essa chama que está em mim se apagar, para que eu consiga chegar a alguém Nossa, e glória a Deus. queimar sobre essa pessoa. E eu, assim, eu de verdade acredito que você tem conseguido trazer isso. Às Amém, vezes, glória a Deus. você nem ouviu isso ainda. Amém. E eu tenho certeza que você faz isso com muita destreza, tá? Nossa, assim, é incrível. Quando você... desde a hora que você chegou, na verdade, eu consigo sentir a presença quando você fala, quando Deus. você nos ensina, quando você traz conhecimento. Qualquer coisa que a Sheila vai falar com a gente é diferente. Sabe, você Amém. realmente, de verdade, é uma referência mesmo. É Eu te falei Deus. isso quando você me convidou para ajudar você aí nesse Ministério de Mulheres, que por sinal é maravilhoso. Você tem feito um Amém. grande trabalho no IBTV e todo mundo consegue reconhecer isso. Se a gente na Terra consegue reconhecer, eu imagino como o céu fica Glória em a festa, Deus. porque a gente é muito ingrato, né? O ser humano é ingrato, a ingratidão é do ser humano. Né? Então eu imagino como que o Senhor fica quando você manda a gente colocar aquelas paletas de cores. A gente é tão legal, É muito bom, Valeta. gente. Não vou negar, não, que eu já até me acostumei. Eu tirei os pretos do meu guarda-roupa. Nem e eu tenho agora- todas as cores. Às vezes eu coloco umas paletas que eu nem tenho. Nossa. Muito difícil, muito difícil. Não coloque paletas de flores, por favor. Não tenho nada florido. Não. Mas, e você falou isso aí, o que eu ia te perguntar agora. O peso do mundo espiritual Nossa. sobre quem canta no altar. É muito, muito pesado. Eu costumo falar que parece que vocês são mais perseguidos. Quem canta parece que é mais perseguido. Quem toca parece que é mais perseguido. É uma impressão minha ou você acha que isso realmente acontece? Na verdade, eu falo, pelo peso que eu tô dizendo, é por causa da função realmente do levita. Mas a partir do momento que você aceita Jesus e escolhe servir na casa dele, você já é realmente... A gente já tá sendo visto, mundo né? espiritual você já Já é tem um alvo visível. nas costas da gente. Não precisa só cantar ou dançar ou pregar. Você já é visível no mundo espiritual. Ele já tá te vendo. O inimigo, ele está esperando uma brecha sua para te destruir, porque ele já sabe do impacto que você causa no inferno. Um dia alguém chegou e falou isso para mim. Falou assim, ele está esperando, antes mesmo de tudo na minha vida acontecer, ele falou assim, ó, ele tá esperando uma brecha sua para acabar com sua vida, porque ele sabe do impacto que você causa no inferno. Só que no dia que essa moça falou isso comigo, ela falou assim, ó, mas você não vai cair. Amém. Você vai balançar para um lado, vai balançar por outro, mas a sua raiz está firmada em Deus. Amém. E é muito difícil você perceber, tipo assim, um levita que não passa dificuldade, não passa prova. Mas não é pelo fato de você estar ali no altar cantando. É pelo fato de você escolher servir no altar, servir em Deus. A partir do momento que você escolheu servir dentro da casa do Senhor, você poderia ser um membro de banco. Você escolheu servir. Você escolheu fazer algo para o Senhor. Você escolheu ser discípulo dele, seguir ele. Ser separado, né? Mudar, né? Aquilo que a gente... Isso. Uma hora a gente pegar a contramão. Pegar a contramão ali mesmo. Isso. E agora eu tenho uma curiosidade. Sheila, já teve algum momento que você tava ali escalada pro louvor? Não. E assim, não, hoje meu coração, eu não vou conseguir, hoje eu tô muito triste. Porque, gente, a gente é ser humano, isso Sim. acontece. Hoje eu tô muito triste, mesmo assim você conseguiu subir no altar, e deu o seu melhor, e fez o seu melhor, e foi assim,
incrível? Foi os momentos em que eu mais me entreguei. Foi quando eu tava triste. Porque o altar, o culto ao Senhor é uma entrega. Você fazer um culto ao Senhor é uma entrega. O errado é você subir em pecado. Mas Sim. dificuldade, tribulação, tudo isso aí você vai passar na sua vida. Eu passo até isso. Você tá triste? Não vai deixar de fazer. Mas quando você tá em pecado, aí já tem alguma coisa Aí é errada. outra coisa, né? Aí você já vai passar isso pra igreja, e tem todo o contexto de transferência, porque quando você dança e tá em pecado, você transfere o pecado pra igreja. Quando você canta, tá em pecado, você transfere o pecado pra igreja. Quando você prega, está em pecado também é a mesma coisa. Então, quando a gente fala disso em relação à tristeza, à dificuldade, à tribulação, o cristão Passa por nasceu isso, né? deserto, Moisés. Você É, vê isso desde de muito tempo. O cristão é assim. Você fica em altos e baixos em relação ao emocional, ao sentimental, em relação à sua família, saúde. Então, esses momentos foram os momentos que eu mais entreguei. Porque naquele momento eu estava me entregando como sacrifício ao altar. Eu estava me entregando como a entrega, a melhor entrega que eu tinha era meu coração. E nos momentos que a gente está mais quebrado, é os momentos que a gente mais lembra do Senhor, mais chama a atenção dele. Alegres também, porque tem umas canções que fazem a gente ficar até mais. sim, mas alegre. É... Engraçado você falando isso aí. Tem um hino que eu gosto muito dele e ele é alegre. Uhum. E eu já várias vezes tive experiências sobrenaturais ouvindo ele, que é aquela alegria do Senhor é a nossa força. Sim. Sabe, todas as vezes que ele toca, eu já acontece algo diferente em mim e não é aquele louvor assim que é calmo, que faz você chorar, mas ele, sabe, traz algo diferente dentro do meu coração. E Sim. realmente a E alegria eu já, também. já cantei esse louvor quando eu tava triste e me deixou feliz. Para você ver como as Como a música palavras, tem como a poder. música tem poder para isso, né? Sim. Agora, uma outra coisa aí dentro né, do nosso tema mesmo que a gente está falando aí. No teatro, a gente costuma falar o seguinte: é, pode vir que você vai aprendendo. Uhum. Você vai, você vai decorar, né? Porque o teatro tem muito o que Sim. decorar. Bem Você diferente. faz exercícios, né? Para, né, facial, para melhorar Expressão, as suas né? expressões. Sim. Mas e quando a pessoa chega e não canta nada e ela quer cantar? Como é que você faz isso? Como é que ela. Sheila, eu quero entrar para o Ministério de Louvor. É, e aí, o que você faz primeiro? Exemplo, eu quero entrar para o Ministério de Louvor. Em si, ministério, quando você entra no ministério, você precisa ter a certeza de que você foi chamado para aquilo, para começar. A pessoa não entra no ministério para se descobrir. Sim. Ela entra no ministério quando ela já tem certeza que aquilo ali é meu chamado. O Senhor já me preparou para fazer isso. Eu posso aprender muita coisa diante daquilo, mas eu tenho a certeza de que aquilo ali é meu chamado. Quando a pessoa já tem essa certeza, amém. Agora, a questão de saber cantar, em relação à técnica, a pessoa não precisa ter técnica. Ela precisa ter a certeza de que pelo menos ela tem uma noção de, tipo, afinação. Que eu não tenho. Você já sabe que Ministério de Não, Louvor, Ministério de Louvor não é para mim. Eu acho lindo, perfeito, maravilhoso, mas não é sim. para mim. Porque o teatro, você tem um tempo maior de preparação. Você vai ensaiar 2 meses para apresentar. Exato. Mas o louvor, não tem como fazer isso. Você ensaia um culto, de noite você já tá cantando. Então, ou a pessoa, ela realmente já sabe que aquele é o ministério dela e ela procura um professor ou alguém que consiga ajudar. Eu falo isso muito no louvor, que se quiser que eu ajude em alguma coisa, eu também ajudo. Mas tem coisas que é específico de um professor mesmo, de alguém que realmente tenha esse estudo, que consiga passar. Se esse é o seu ministério, você tem que se dedicar. Quando a gente tem um ministério e a gente gosta dele e ama aquilo, a gente trata como se fosse um filho. A gente se dedica, a gente faz de tudo por ele, a gente cuida. Então a gente não ia ligar de gastar, se tivesse condições de 100, R$ 150 para fazer uma aula. Eu sei que aquilo ali é meu chamado. Eu vou fazer o meu melhor para Deus. O ruim é que quando o cristão, ele acha que tem que fazer tudo de qualquer jeito. E para Deus não pode ser de qualquer jeito. Até lá fora você vê a voz da pessoa, fez até programa para chamar pessoas que cantam bem. Então a gente não pode achar que para Deus tem que fazer de qualquer forma.
Não Sim. dá, não dá você falar assim, ó, eu vou cantar eu canto, porque... então vou lá. Eu canto dentro do meu banheiro, porque a voz do banheiro sai legal. Sai bonita. A minha sai bonita. Sai bonito. Eu canto dentro do meu banheiro, então eu vou lá e vou fazer. Não é porque a gente é cristão que a gente tem que fazer de qualquer jeito. Não pode. Então você é a favor Uhum. de fazer uma audição. Sim. Sou. Porque já antes se falava muito disso. Não, mas para Deus a Mas gente para canta. Deus Isso. não precisa de audição. Então realmente precisa. Sim, porque as pessoas, elas, é o que eu falei, confunde. Até mesmo sou a favor de fazer um teste para entrar no teatro, sou a favor de fazer um teste para entrar na dança, porque pelo menos você vai vendo o que a pessoa pode melhorar e vai tentar ajudar ela. Porque a pessoa só entrar de uma vez e você deixar a pessoa lá fazer de qualquer jeito, para mim não dá. O pessoal, ela é a favor, hein? Do teste pra entrar no teatro. Vou colocar isso aí agora. Eu gostei disso, tá? Gostei. É um teste de expressão. O Marlon não vai gostar muito disso, não, nem o Max, mas eu vou fazer uns testes. É um teste de pra galera expressão, entrar. porque a pessoa começa a entender que ali é uma coisa séria, entende? Sim. Lá fora, as pessoas, elas têm critérios. Até Satanás é organizado. Sim, nossa, o inferno é organizado. O inferno é organizado. E a gente acha que tem que ser de qualquer jeito. O erro não tá nas pessoas que entram no louvor e não sabem cantar. O erro tá na liderança que deixa isso acontecer. Então, eu e o VP, a gente conversa muito sobre isso. Ele tá querendo aumentar os critérios e tal, a gente conversa sobre isso. Então, é uma coisa que realmente precisa ser olhada. A pessoa, ela é afinada, ela tem uma disponibilidade de aprender, porque muita gente não tem. Acho que esse aqui é o meu melhor, eu faço assim, eu canto bem, eu canto assim, e não tem disponibilidade de aprender. Eu falei, gente, tá todo mundo aqui no mesmo barco, todo mundo tá precisando aprender alguma coisa. Todo mundo. É o que eu falei no início, né? O conhecimento, ele não ocupa espaço. E a única coisa de verdade que a gente leva pra vida toda. E isso, ninguém vai te roubar aquilo que você conhece. Não tem jeito. E uma coisa, água parada, eu aprendi até com... Ai, esqueci o nome dele. Mas eu aprendi com ele que água parada dá dengue. Seu ministério não foi feito para parar em você. Ele precisa ser ensinado para outra pessoa. Então, se a gente sabe e tem disponibilidade de ensinar para uma pessoa, o erro é nosso quando a gente não faz isso. Seja bateria, seja teclado, seja teatro, seja qualquer ministério. Pregar. Você sabe como que tem que fazer a pregação, esse negócio de hermenêutica, homilética, você sabe fazer isso? Ensina para uma pessoa. Sim, não retrai aquilo, né? Isso, é meu, eu aprendi, não vou dar para ninguém. Ou então, às vezes é o seu serviço, você pode cobrar para fazer isso, você trabalha com isso, beleza. Mas o ministério tem que ser passado. Você tem essa função como líder de teatro de ensinar a pessoa, falar assim, ó, gente, vamos fazer um aulão aqui de expressão. Vamos fazer uma aulão aqui de movimento. Aí faz uma aula de movimento com todo mundo. A gente tem o CDM, que é capacitação de músicos. A gente consegue fazer também, ensinar divisão vocal. Se a pessoa tem disponibilidade de aprender, ela vai estar lá. Se não, ela não devia nem estar no ministério. Se ela quer que o ministério cresça, se ela quer crescer, né? Se ela quer levar o melhor a Deus, então por que não buscar, né? É isso, é para fazer o melhor para ele. Sim, com certeza. É Tudo sobre ele, né? Exato. E outra coisa, qual tipo de preparação vocês têm antes de subir no altar? A gente faz a oração, né? O jejum que todo cristão tem que fazer durante a semana. Não tem como. Vida sem oração e jejum não tem como, gente. Eu aprendi desde quando era pequenininha, com minha mãe fazendo jejum. Não tem como ser cristão se você não jejuar e não orar. Toda semana. Toda semana eu vejo minha mãe orando. Minha mãe é daquelas orações que ela bate o pezinho. Ela diz, sai daqui, demônio, em nome de Jesus. E eu aprendi com ela, dentro da minha casa. A gente faz o jejum toda semana, oração também toda semana. Já chega e prepara o ambiente no ensaio também. A gente faz uma oração no ensaio. E à noite a gente tem aqueles minutinhos antes que a gente se ajoelha. Alguns ajoelham, quem tem esse costume, né? Outros oram em pé. A gente tem esses minutos para orar. E a gente ora, né? Para não fazer, né? Não é fazer de qualquer jeito, né? Não é porque é pro Senhor, a gente vai fazer. Não, aí é que a gente tem que entregar o melhor mesmo, né? Tem que buscar. Gente, ele é perfeito. Você tem noção da preparação que uma pessoa tem para fazer mal para outra? Verdade. É muito tempo se preparando. A Poção também fala sobre isso, fala sobre eles ficarem mais de 5 horas tocando o mesmo ritmo. Isso. E o seguinte,
e assim, não sentir dor, não querer parar. Uhum. E a gente aí quer cantar, a gente quer ficar no culto 10 minutos em pé, já tá achando ruim. Se fala que o louvor vai durar aí Eu 50 falei isso na minutos, o pessoal não pregação quer. quarta-feira. Existem 2 momentos no culto que realmente são cultos ao Senhor. Que é o momento da adoração, no início do louvor, e o momento da oferta e do dízimo. Isso são entregas. Agora, o momento da palavra é ele entregando algo pra gente. Se a gente não faz nada no momento da adoração, que é no momento do louvor, se a gente fica assim, olhando pro lado, olhando pro outro, se a gente não se expressa pro Senhor, não tem para que estar ali. Aquilo ali é um culto. A gente tem que entregar alguma coisa, a gente tem que se doar. Tem que. Ô, gente, eu não sei se eu sou intensa. Eu não sei se é mais ou menos. Eu sou bem Verdade, é intensa. intensa. Quem conhece sabe que ela é bem Eu sou bem intensa. intensa em tudo, Ela em é todos os muito ministérios. dedicada, ela se doa muito. Se eu fizer pela metade, tem alguma coisa errada. Eu não tô bem. Então, se eu começar a entregar um culto ao Senhor e eu ver que tá mais ou menos, eu falo, nossa, você não merece isso, Deus. Você não merece o que eu tô fazendo. Eu preciso me empenhar para ser melhor. E o pastor fala sobre isso também. Se empenha mais. Vai, faz alguma coisa. Sim, nossa. E eu acho que a geração de hoje tá precisando realmente se Não empenhar. sacode, né? Não Não. sacode. Às vezes, eu falo, como ministra de louvor, não só na nossa igreja, mas em algumas outras igrejas que eu canto, eu olho e fico assim, meu Deus, dava para ser melhor. Que Podia. adoração é essa, Senhor? Será que você tá recebendo isso? É. E uma outra dúvida também aqui, acho que uma pergunta assim, bem pessoal. Todas as vezes que você já conhece, né? Você já tem, né, um chamado aí de dança também, né? Uhum. E todas as vezes que você. Eu estou bem enferrujado, né? Mas Virei todas as vezes mãe. que você tá lá cantando, louvando a Deus, eu vejo que você faz mesmo. Às vezes você dança. Acho que nem você percebe. É É espontâneo, né? espontâneo. E você faz, e aquilo contagia a gente. Então, do que você disse aí, não somente a música, mas alguns passos, algumas Uhum. coisas, traz assim a manifestação do Senhor, do Uhum. Espírito, né? E a gente Glória a vendo Deus. ali, aquilo ali traz pra gente, sabe? Traz uma, uma energia diferente mesmo. E eu tenho uma experiência. Eu compartilhei só com meu esposo até hoje, pra eu te contar, que vou contar não só pra você hoje, mas pra muita gente. Muitas das vezes que tá tocando louvor ali e eu tô entregue, quando eu realmente estou entregue, eu me vejo de olhos fechados, eu estou de olhos fechados, eu me vejo dançando, fazendo certos passos. Então, Glória a quando Deus. você disse aqui no início que essa questão de ter de fazer passos, então realmente é uma coisa que o Senhor nos traz. Então, assim, Miriam dançou e a gente, quando tá entrando, né, no meu caso, vamos dizer, que quando eu tô entrando no santo, no íntimo, eu consigo ali dançar de uma forma assim. Espiritualmente, tá, gente? Que eu Sim. também não danço, não. Espiritualmente eu consigo E sentir te leva em mesmo outro em lugar, outro né? lugar, em outro lugar. E a gente teve uma experiência aí recente também, não sei se você vai lembrar, Hum. de um pastor nosso que, né, que ele foi batizado no Espírito Santo dançando. Eu acho que foi num culto. Foi no No encontro, foi no encontro. encontro. Não tô Ele, lembrada. eu vou expor ele aqui, que foi o Serjão, e a gente tem falado muito sobre isso, né? É um pastor aí da libertação, para você ver o quanto, né, o quanto a música tem esse poder, Tem. né? Ela traz isso na gente, ela nos liberta, né? Sim. Traz a libertação também no louvor. Eu achei assim, gente, eu achei incrível. Eu fiquei admirada e vi assim o quanto de verdade a música tem esse poder mesmo natural de trazer mesmo a gente. Quebra E cadeias mesmo. isso quebra cadeias, é isso. É justamente isso. Vou voltar aqui, que a gente tá falando muito aqui, mas vou voltar para nossas perguntinhas. É, vamos ver aqui. O Marlon falou que isso aqui ia me atrapalhar. Peraí. Você participou, né, de projetos
onde havia fusão entre música religiosa, assim, ritmos de música religiosa, Sim. com músicas. Que também são ritmos seculares, né? Isso. No caso, rap. Isso. Como que foi sua experiência com isso? Que é maravilhoso. Então, Vamos lá, é é o que eu maravilhoso. te falei. Existem ritmos, frequências rítmicas. Antes de você falar isso aí, eu vou te confessar também. Sim. Eu tinha um preconceito gigante com o rap no mundo cristão. Eu detestava que o meu esposo escutasse qualquer coisa que fosse no rap. Por quê? Porque de estar aí no mundo, quando eu tava num metia, né? momento não muito legal, eu ouvia muito rap. E não que o rap em si é ruim, não é, Isso. né? Ele tem conhecimento, a letra traz muito conhecimento, mas também faz muita apologia, Isso, o rap né? secular Faz é. muito isso. Então eu tinha esse preconceito Entendo. gigante em trazer. Eu falava, gente, como que eu vou adorar o Senhor ouvindo rap? É. E quando você trouxe isso junto com o Juninho, eu falei, não é possível, porque como eu te disse, e é de verdade, gente, a Sheila? Não, a Sheila não é possível. Alguém que canta Eu Navegarei vai cantar um rap. Eu não acreditei naquilo. Nossa. E aí eu falei, não, vou ter que ouvir. O E foi assim Juninho- que eu comecei. O Juninho, na verdade, ele é mais um trap, né? Isso. O que eu cantei rap mesmo foi com o Pastor Roberto, que eu fiz até 2 canções ou 3, até mais, não sei, com ele. E eu gravei um refrão tem pouco tempo também com Eu vi. com outro cantor, que eu nem sei o nome direito do cantor, mas a eu vi. canção dele é muito top. Ele O já Max escuta ele. Nossa, é muito bom. E aí, é o que você falou. Tem canções que elas te remetem, tem batidas que te remetem a outras coisas, te remetem ao mundo secular. Porém, é o que a gente sempre fala, a frequência rítmica, o ritmo da batida é o que invoca os demônios. Quando eu cantei, quando eu gravei com essas pessoas, as primeiras coisas que eu escutei foi o ritmo da música. Foi o jeito que a letra da música para me ver primeiro como que era, o que estava falando a música, qual é o sentido da música, para quem que está sendo feita a música. Tem músicas que falam de realidade, de pessoas que se converteram. Tem música que fala da realidade do céu, a que eu já cantei também em relação ao rap e ao trap. Então, você tem que fazer todo um detalhado estudo ali, né? da música em si para saber realmente se aquilo ali convém ou não convém. Mas é realmente colocar numa balança. O secular não pode misturar com o profano. E até mesmo na última gravação que eu fiz, esqueci. O moço que gravou, a pessoa que gravou a minha música, ela perguntou se eu faria refrões para músicas seculares, que ele estava precisando de uma menina que fizesse. Aí eu falei que não. Nossa. Eu ia pagar, do mesmo jeito que pagou. Ia pagar. Eu falei, não. Eu falei, por quê? Porque vai chegar uma hora que, mesmo que a canção não fale nada, mas vai chegar uma hora que eles vão querer que eu cante fora. Que eu vou ter que expor isso e tal. E eu não quero. Não quero Então, subir no altar Uhum. para fazer alguma coisa que não seja pro Senhor. Emendando isso aí que você trouxe, é justamente isso. O que você acha, porque a gente tem aí grandes cantores que cantam músicas seculares e que Fala que é são possível. cristãos, tá? São cristãos aí e trazem isso, canta no mundo e canta no altar. O que que você acha que precisa se diferenciar aí? Para você acabou de dizer que para você não É se sobre mistura. isso. Eu não vou julgar essa pessoa que faz isso, porque é não uma é minha forma função. é uma forma de ganhar dinheiro. Isso, ela talvez está trabalhando com isso. Mas eu, com todo o conhecimento que eu tenho em relação aos ritmos, com toda. Porque vai chegar uma hora que você vai cantar alguma música que vai ter que ter ritmo, e esse ritmo talvez possa invocar algum demônio. Vai chegar uma hora que você nem vai saber disso, vai ter que cantar. Uhum. Entende? Eu canto em casamento, não canto música secular. Eu ia te perguntar isso. Não canto. E é tipo assim, a gente tem um grupo que canta em casamento, que tem a pessoa que canta secular, e até tem pessoas que não têm esse problema, igual eu tenho, de cantar secular e cantar cristão, mas eu não misturo. Eu já falo, não, gente, eu não canto. Por não saber essa parte de, tipo assim, essa canção foi feita para quem? Qual é o adorador? A nossa alma procura um adorador também.
Então, quando a gente expõe isso pra fora, a gente vai estar adorando aquilo que a música tá falando. Entende? Uma pessoa, eu não lembro quem falou no podcast, mas ele falou assim que tem uma música que ela fala assim, eu quero me entregar pra você, eu quero ser alguém pra você. Só que essa canção ela foi feita em relação a um demônio. E a gente canta como se fosse para uma pessoa, apaixonada por uma pessoa. Só que quando a pessoa estava fazendo, ela estava fazendo falando para a entidade. Então, como que eu vou saber disso? E Quando aí eu sai estiver cantando, cantando? né? Expondo isso aí de qualquer Isso! forma. Entende? Eu não Entendi. conheço a vida da pessoa que fez a canção. Então não tem Sim. como. Hoje eu acho que, pra mim, não. Eu não julgo essa pessoa que tá fazendo isso. Sim. Talvez ela trabalhe com isso. Talvez esse seja um meio dela conseguir o dinheiro para sustentar a família dela. Não julgo, mas eu não faria isso. E eu também acho que as pessoas que realmente conhecem essa parte do ritmo não deveriam fazer. Entendi. Então, pra você existe essa separação aí mesmo, né? Isso. Total. Vamos lá, mais uma perguntinha aqui. Você acha que existem ritmos específicos e que respeitam determinadas intenções? Exemplo, cura, proteção, gratidão, Sim. né? Comunhão. Tem a frequência certa para cada um. Para cada um, né? Isso, tem a frequência Então, é certa. por isso que às vezes você Porque tem sente... aqueles mantras que eles falam que sai a pessoa dentro do corpo, isso aí nem outras Sim. religiões. E Aham. porque eles trabalham com cura em cima disso, tem um ritmo certo para cada coisa. Então, Então, realmente no é aquela mundo questão do cristão sincado que a gente também. estava falando. Isso, Então, tem ali sincado. né, o ritmo mesmo que chega Que a chega esse ápice, nessa né? parte da mente, que te leva à transformação. Tem música que gera a conversão só de você começar a cantar. Que a pessoa fala assim, eu vou aceitar Jesus agora, através desse Verdade. louvor, através desse ritmo. É por causa daquilo que está acontecendo dentro da mente da pessoa, do coração da pessoa, vai trabalhando. O Espírito Santo, ele trabalha, né, através da música também. Sim, muito. Nossa, várias vezes eu fui liberta de algo através de um hino. Na verdade, eu até acredito, Sheila, de verdade, que por isso que eu era tão resistente a ouvir louvor. Porque o inimigo, ele sabia como trabalhar comigo. Entendeu? Música. Hoje, às vezes, eu escuto algum hino e eu falo, gente, isso eu não posso fazer mais, porque tá errado. Olha, se nessa canção simples, que parece simples, fala para que eu não faça, por que eu vou fazer? Igual tem aquele. Amo demais um hino que chama Liberta-me de Mim. Uhum. E ali eu vejo, assim, claramente que a gente precisa, o quanto eu preciso ser liberta de mim mesmo. E foi ouvindo esse tipo de hino, ouvindo essas coisas que foi me afastando mesmo da música secular, Sim. porque eu quis trazer isso quando a gente se reuniu pro podcast, falando qual seria o próximo tema, justamente por isso. Porque eu demorei muito tempo a ser liberta. E demora. Eu demorei muito tempo e às vezes eu até falava isso pro pastor, eu falava, eu não consigo parar de ouvir. Aí ele falava comigo, você acha errado? Eu falo, não. Então, Enquanto o Espírito Santo não te não te confronta, né? Isso. Ele não te. Você tem que examinar você mesmo, né? Fala, Exato. examine o homem a si mesmo. Então, enquanto ele não te convence que aquilo ali é um pecado, você vai continuar fazendo. Eu vou continuar fazendo, vou continuar ouvindo, vou continuar praticando. Sim. E assim, e aí quando eu comecei a entender isso, é que foi mudando mesmo. E hoje, você podia chegar na minha casa qualquer hora que eu ia estar escutando. Hoje você chega na minha casa, não tô ouvindo. Não tô ouvindo. E assim, não é algo que eu procuro. Não, eu não vou ouvir, não tô me policiando, não. Realmente, algo natural. Existe diferença de quando você quer ser liberto e quando Deus te liberta. Existe uma você grande luta, né? diferença. Quando você quer ser liberto, você tá lutando pra isso, pra não fazer, pra não que. Isso. Mas hoje é igual você falou, hoje é automático, espontâneo. Automático. Começa uma canção, já não mexe mais comigo, já não Isso. não movimenta alguma coisa dentro de mim. Antigamente as canções me movimentavam muito. A minha cabeça ficava na barra. E funk, ele tem esse poder de Fica com a grudar. batida ali, ó. De grudar na cabeça. Querendo ou não, hoje a gente vive ainda no mundo e Sim. ouve algumas coisas e ainda fica batendo na cabeça. Mas hoje não te atrai da mesma Não. forma que te Exato. atraía. Isso não tem me esse atrai. poder. Essa é a palavra, não me atrai mais. E aí, falando aqui do rap, até a última vez que eu tive aí ministrando, eu usei um rap.
Ah, é verdade, do Thiagão, Eu usei o verdade. rap, Top. porque hoje eu vejo que o rap, sim, como qualquer outro ritmo, é, dependendo de quem trouxe, qual é a motivação daquilo, ele te traz, sim, sabe? Libertação. Ele eleva você a outro nível, sim, Sim. né? E te traz, assim, grandes experiências. Hoje, na verdade, a minha playlist, o que mais tem é o Thiagão. E alguém, e algo assim que pra mim era assim, eu falava, nossa, eu já falei até com meu irmão, não vou ouvir isso nunca. E hoje, todas Ó, as Thiagão é vezes, muito nossa, é bom, muito muito bom, bom. é muito bom, é muito, assim, fala muito comigo, Sim, sabe? a letra A dele letra dele é incrível. são canções que eu acredito que pode realmente ajudar a atrair Sim. jovens, né? Isso. E é isso que eu ia te falar agora. Então, assim, eu tenho essa parte que eu realmente acredito que da forma cantada, da forma bem executada, Uhum. ela traz sim, mesmo sendo um ritmo que a Atrai. gente que tá lá, que a gente costuma dizer que tá lá do mundo, que é lá do Uhum. mundo, ela a gente consegue trazer Sim. sim o espiritual, tudo que a gente quer passar Isso é para a por pessoa. conhecimento, né? Quando você conhece, você sabe que existe alguns ritmos realmente que, mesmo que sejam seculares e também tá dentro da igreja, eles conseguem realmente atrair as pessoas para Deus, Sim, não para aquilo que elas viviam no passado. E é isso é importante, você saber realmente o que que aquilo tá fazendo com a pessoa, de verdade, né? sim. E tem coisa E que não é necessária. Tem coisa que não é é que não necessária mesmo. precisa. Não precisa. É o que a gente falou. Jesus não precisa, Deus não precisa de ajuda. Sim, não precisa de ajuda para se manifestar. Isso. Exatamente. A gente, na verdade, é que precisa de um empurrãozinho Isso. para chegar Mas ele nesse não ápice. precisa Ele de não nada. precisa. Verdade. Voltando aqui, então, cura. Eu acho que quando a gente toca um hino e vai, a gente até Uhum. realmente é curado mais rápido. A gente As canções da Ludmilla chora. Feber são canções que me Incríveis ajudaram muito nos momentos que eu precisava de cura. Da Fernanda Brum também. também. São canções que me ajudaram demais. As letras delas são profundas. Muito, muito, muito. Sheila, agora eu queria saber que conselho você daria, né, para artistas e público que busca uma relação mais consciente entre música e espiritualidade? Discernimento. Pedir ao Senhor discernimento, de verdade. Pedir para Ele discernimento para saber realmente o que realmente está saindo da nossa boca. Quais são as funções que os ritmos têm, a melodia tem. Antes de escrever uma canção, orar mesmo ao Senhor. Eu lembro que o Alessandro Vilas Boas, ele falou que antes de escrever Yeshua, aquela Quero Conhecer Jesus, ele ficou horas e anos escrevendo e orando. Nossa, e o impacto que isso tem. E a canção não fala muita coisa, Não, não. não, não Mas mesmo. ela foi um estouro. Nossa, foi muito bom. Na época, eu lembro que muitas pessoas converteram através dessa canção. Que ficava só, eu quero conhecer Jesus. E tudo, tipo assim, toda hora que ele Gente, repetia e olha, uma frase assim, que seria uma frase de efeito, isso. e que é verdade. O que que a gente quer hoje? Conhecer Jesus. E ser achado nele, ao ponto de ser confundido com ele, realmente. Nossa. É o nosso maior desejo. E o que ele começou a falar, e isso foi, estourou. Então, tipo assim, a gente não precisa de muita coisa para fazer uma canção para adorar o Senhor. Falar que ele é santo. Hoje em dia as canções têm só 4 estrofes, né? Sim, E não tem muito igual antigamente, mas as canções antigas, elas tinham um fundamento, trazendo a arca, toque no altar, elas tinham uma letra, uma profundidade, e parecia que horas escrevendo, sim, então parecendo até não importa o poemas, né? tamanho, é o tempo que você passa se consagrando. Sim, com certeza. Trazer mesmo, até na hora que você estiver ali, né? Trazer o Espírito Santo, né? Isso. Conduza, Pai. Que é o É, que a gente você que está precisa. escrevendo aqui, você que está guiando, não sou eu, não é pro sucesso que eu estou escrevendo essa música. Eu não quero fazer sucesso sem o Senhor. É igual Moisés, se o Senhor não for, eu não vou. Então não quero fazer, não quero ser reconhecido se o Senhor não for reconhecido através de mim. Então não adianta, tipo, a gente querer focar só no crescimento financeiro, no sucesso, e esquecer de que quem tem que crescer antes é o Senhor. Muito forte. E uma pergunta aí também, agora pessoal. Hum.
E a Sheila? Ela quer ser cantora, ela quer levar pra fora, de verdade explodir aí fora como ela faz dentro A do... voz. É, Eu quero que o Senhor cresça em mim. Nunca almejei cantar fora. não, Nunca, de verdade. Nunca mesmo. Eu falo que as coisas na minha vida acontecem automático. Eu nunca é Deus mesmo, procurei né? isso. Deus me coloca nos lugares. Eu falei isso essa semana com uma amiga minha. Ela perguntou, amiga, por que que você não tá? Porque eu tinha um trabalho com pessoas em situação de rua. Uhum. Ela, por que que você não tá mais fazendo trabalho com pessoas em situação de rua e tal? Evangelismo. E esse trabalho de pessoas em situação de rua era um trabalho grande. E realmente a gente Sim. fazia. A gente alugava uma van, ia muita gente. E era todo mês. Todo mês. Eu já tive ofertas de mais de R$ 1.000 para fazer o trabalho. Então, tipo assim, era uma coisa muito grande. Mas realmente foi algo que Deus me colocou ali, porque meu lugar era só louvor para mim. Aí Deus me colocou nisso. E esse ano eu falei, amiga, esse ano eu tô cuidando de mulher. Tô cuidando de mulheres. Me tornei mãe, uma coisa despertou em mim e eu não sei o que que aconteceu. A pastora me deu essa oportunidade. Hoje eu amo cuidar de mulheres, mas eu não sei o que que Deus vai fazer depois, porque é Ele que me atrai para os lugares, Ele que me coloca em alguns lugares. Só que em relação ao sucesso, em relação à música, eu nunca almejei isso. Só que acontecia, tipo, vamos gravar uma música? Vamos. Eu topo qualquer coisa que tenha a ver com Cristo. Tem a ver com Jesus. Vamos fazer isso? Vamos. Igual você me chamou para fazer Uhum. podcast. Eu, vamos. Foi mesmo. Ó, depois você só me explica onde é, o que É, vai o fazer. que tem que fazer? Verdade. Vamos. E eu, tipo, eu não sei o que que Deus tem planejado pra mim. Já tive várias revelações nas igrejas que eu já fui cantar. Já tive várias revelações em relação a isso. Só que a revelação principal que eles falavam era de levar a palavra de Deus através da minha voz. Então, eu não sei se era através do louvor, através da palavra, que eu também amo ministrar, amo pregar. E eu não sei o que que Deus queria de mim, se Ele quer que eu saia pelas ruas falando ou se eu chegue num palco mesmo e comece a falar do Senhor. Eu estou preparada para que Ele faça o que Ele quiser. As minhas renúncias nesse tempo de agora são para isso. Porque eu renunciei muita coisa para viver o que Deus quer para mim nesse tempo. E eu não abriria mão de Jesus por nada. Eu acredito que ele realmente vai fazer alguma coisa, mas eu não sei o que que é. Tá Tô aí tentando no... descobrir agora, nesse tempo, o que que ele quer pra mim. Eu sei que o propósito do Senhor é que eu use minha voz pra falar dele. Amém. Mas aonde? Aí é E com ele. como aí ele... Ele vai guiando. Instrumentos na mão do Senhor. É né? você Só deixar ser instrumento na mão do guiada. Senhor. Amém. Isso. Teve uma vez que Deus ministrou, quando eu tava no altar. Ele falou assim, olha, vocês são instrumentos em minha mão. Aí ele me levou num lugar. Nesse lugar tinha um violão parado. Ele falou assim, ó, se eu não toco em você, você não faz nada. Ele me mostrou um violão. Aí eu lembro que ele sentou. Na hora que ele sentou, ele pegou o violão, mas na hora que eu toco, eu tiro de você a canção que eu quiser tocar. Nossa, que maravilhoso. Na hora que ele falou isso, eu falei assim, pra ser instrumento na mão do Senhor, você tem que saber que ele vai fazer o que ele quiser fazer com você. E que vai doer. Pode doer. Pode doer demais. Levar a lugares, né? Chegar a lugares altos, mas não do homem, sim dele, né? Isso. É onde ele quiser me colocar. Onde ele quiser. E então hoje você não almeja nada, você espera nele. Isso. Não falo que eu não tenho sonhos em relação à minha vida, mas os meus sonhos, eles estão sendo guiados por ele. Tudo que eu penso em relação ao ministerial, tudo que eu tô fazendo está sendo guiado por ele. Eu não sei o que ele tá preparando para mim, só sei que deve ser perfeito. Vai ser perfeito, deve Com não, certeza. vai ser perfeito, porque o que eu realmente tentei fazer com as minhas mãos não foi, mas o que ele vai fazer, eu tenho certeza muito que vai maior, ser. né? O que você acha que é difícil para as pessoas serem libertos das músicas? Por quê? Isso. Por que é difícil? Porque as músicas foram feitas para grudar em nós, para causar alguma coisa em nós. Elas foram feitas para ficar na mente, para guardar memórias. Ela tem cheiro, igual você falou. Ela tem lugar, ela te remete. Leva você a Isso. lugares, né? Então é difícil, porque você vai ter que abrir mão de memórias também. Você vai ter que abrir mão de lembranças, de um momento talvez triste na sua vida que te marcou para sempre, e aquela música vai ficar ali. Então, muitas das vezes, você vai ter que abrir mão de muita coisa. E é o que eu falo, as pessoas não estão querendo renunciar. Por isso que elas estão trazendo para dentro da igreja aquilo que estava lá fora.
Ou então elas estão colocando na vida delas, nem precisa ser dentro da igreja, estão deixando na vida delas essas músicas por ter medo de largar elas e perder memórias, perder lembranças, perder o cheiro, perder tudo. Sim. Aí é difícil Tinha até mesmo largar. uma música que eu escutava e eu chorava bastante. E realmente ela é muito triste. Como que a gente pode, né, querer, assim, ouvir coisas pra ficar Elas triste causam também? emoção, você tá triste, aí você vai ouvir um negócio que deixa Aquilo você pra te mais deixar mais triste. triste ainda. Que é A Dor de uma Lágrima. Ela chama A Dor de uma Lágrima. É até um rap, igual eu te falei. Eu gostava muito. Ela Uhum. chama A Dor de uma Lágrima porque fala da pessoa que perdeu a mãe e Ai, tal. E aí, como eu perdi minha mãe, eu ficava você apegada tá- àquilo. E todas as vezes que eu ouvia aquilo, eu ficava assim, Sim, entendeu? E aí, o que que acontece? Eu ficava mal. Então, a música, ela tem isso mesmo. sim. Às vezes a gente quer, Você né? até mesmo no gospel, que você escuta algumas canções que já te deixam. Ai, Isso, aquieta minha alma, você já pensa, meu Deus, isso. eu tô tão mal. É Isso. uma canção que foi feita realmente pra te curar, mas também pra te lembrar daquele momento. Sim, verdade. A música, ela tem esse poder mesmo, Uhum. né? E ela é por isso que é difícil largar algumas coisas. Sim, ela assim, pra mim foi no topo da cadeia. Ela era muito difícil mesmo. É, quais são, né, os seus maiores aprendizados ou casos que ilustram a influência da música na sua vida? Meus maiores. Foi esse mesmo, esse crescimento dentro do ministério de música, de louvor. O meu tempo que eu passei estudando música, estudando em relação à voz, né, no música em si. Foi muito bom também com a professora, com a Fernanda. Nossa, foi coisa que me acrescentou demais em técnica. Mas principalmente os momentos que eu passo no altar com o Senhor, cantando, louvando, ministrando. Os estudos que eu tenho dentro da minha casa, porque no altar você só esboça aquilo que você viveu no secreto. Então eu preciso ter esse tempo com Deus lá na minha casa, eu preciso ter esse. Então a música, o louvor, ele me motivou a querer muito mais, saber muito mais quem era ele. Porque eu tinha que ter alguma coisa para entregar para ele na hora. E como que a gente entrega para alguém que a gente não conhece? E eu queria conhecer o Senhor, eu falei, eu preciso. E por conhecer e prosseguir em conhecer mais ele, eu quis me entregar mais ainda para ele. Aí os meus momentos mais, tipo assim, mais extraordinários com o Senhor, até mesmo no monte, nem precisa ser no altar. Eu lembro que eu saía de casa às 5 horas da manhã, subia no monte, ficava orando, louvando lá. Teve uma vez que choveu, tava chovendo tanto e eu não queria ir embora. E eu chorava, eu tava passando por uma situação da minha vida, chorava, e eu comecei a cantar, comecei a louvar, comecei a cantar. E nesse dia Deus ele me falou, eu ainda não tinha um ministério de louvor na minha vida. Eu ainda não como base, igual agora, né? Que é o ministério que mais me chama. Mas eu tinha da dança e eu falava para Deus, Deus, eu quero ser usada pelo Senhor, me faça instrumento de suas mãos. Eu quero falar do seu nome de uma forma diferente, eu quero esboçar aquilo que o Senhor está fazendo dentro de mim. Eu orava sobre isso. E quando eu pude viver isso na igreja, em relação à ministração, eu entendi que era a resposta daquela oração daquele dia. Então, o louvor, ele me levou nos lugares mais profundos em Deus, né? A profundidade. Amém, ó. Aí você falou de profundidade, até lembrei de uma Aí, muito, viu? viu? É verdade, a gente. é, E assim, a gente tá encerrando aí. Eu queria que você. Não vou pedir você pra cantar sem nada, tá? Fica tranquilo. Não vou te pegar de surpresa, isso é muito chato pra quem. Eu acredito que deve ser péssimo. Mas eu queria que você, assim, deixasse uma dica pro jovem aí, pra ele tá mesmo ouvindo mais, estudando mais a respeito de, né, do que ouvir, né, de verdade, deixar isso aí com eles, para que eles possam crescer como a gente, né, um dia também teve aí, né? E a gente, Processo, né? e isso é um processo, e a gente também, né, hoje, graças a Deus, não é a área que a gente precisa ser liberto, né? A gente já Sim, conseguiu alcançar isso, que, gente, não é fácil, é muito difícil mesmo. sim. Eu queria que você deixasse essa dica aí para os jovens mesmo que estão vindo aí, que faz as dancinhas aí do TikTok, que eu também não sou contra, mas que, né, possa trazer mais para a vida mesmo, o espiritual Sim, para a sim. gente aí. Então, nunca perca a vontade de aprender mais do Senhor. Nunca perca essa vontade de aprender mais do Senhor, de estar mais perto dele, mas pede o Senhor discernimento.
Pede ele discernimento de verdade para você conseguir saber o que é dele e o que não é dele. O que foi feito para adorar o Senhor e o que não foi feito para ele. As redes sociais, elas têm contaminado muito essa geração. Minha filha tá vindo aí para aprender com a geração que tá crescendo também, com os adolescentes, com os jovens. E eu quero que nessa geração de hoje ainda, eles consigam aprender como a gente aprendeu, ter conhecimento da Bíblia como a gente teve. Passar mais tempo com Deus e menos tempo com eles mesmos, com a vontade deles, sabe? Passar mais tempo aprendendo do Senhor, passar mais tempo conhecendo o Senhor e se conhecer as pessoas menos do que o Senhor é mais importante. Porque só conhecendo o Senhor você vai ter algo para passar para alguém. Só conhecendo quem Ele é, você vai ter algo para passar para alguém. Então, que nesse tempo, esses jovens e adolescentes que estão ouvindo agora, eles possam pedir ao Senhor discernimento para saber o que é dele e não se contaminar com o que não é. Amém. Jovem, eu queria deixar um recadinho para vocês, tá? A gente fala tanto aí de jovem por quê? Porque é uma nova geração. Vocês são mesmo algo que a gente, de verdade, também se inspira, porque vocês têm muita força. Vocês atraem pessoas. Vocês são ganhadores de alma. E a gente quer, assim, que a geração que esteja vindo e que tá aí possa, sim, ganhar almas, mas ganhar de uma forma correta, já ter sabedoria, ensinar, né? Isso que por isso que a gente tocou tanto nesse assunto aqui do jovem, né, da música, porque vocês são muito influenciados mesmo ainda. E são influentes no mundo, né? Então a gente precisa muito de vocês aí dentro mesmo da igreja, dando o seu melhor para Cristo também, né? Porque a força está com vocês são fortes, né? Eu queria agradecer, tá, Sheila? Obrigado por você ter aceitado esse desafio. Não foi um desafio só para você, mas foi um desafio pra gente também. Eu espero que você volte. E, como você disse, você é um instrumento na mão do Senhor. Então, eu tenho certeza que a próxima entrevista com você, o nosso próximo podcast, com certeza será de outras coisas que a gente tem muito a aprender. Você tem muito que ensinar pra gente. Eu fico muito feliz, sou muito feliz em ser discipulado por você. Já pensei em sair várias vezes de mulheres. Não! Mas aí todas as vezes eu lembro o quanto Deus te usa, o quanto tem crescido esse ministério, tá? Então é isso aí, gente. Obrigada, nosso convidado de hoje. Foi a Sheila aí. E que você possa voltar. Amém, agradeço. Obrigada. Tchau, tchau pra vocês aí, galera. Tchauzinho.